Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta na manhã de hoje, segunda-feira, com Charles Hodge, a teologia sistemática de Charles Hodge. Nós temos falado, na verdade, nós temos feito aí uma longa introdução à temática de espiritualidade ou espiritualidade cristã, né? Esse ano foi um ano bastante complicado, difícil, por questões de saúde. O nosso cronograma está assim muito atrasado, não conseguimos, porque passamos uma boa parte deste ano aí em recuperação. E estamos bem, graças a Deus, estamos bem agora. Então, acabou ficando para o próximo ano a produção mais intensa, por assim dizer, né, do que nós nos propomos a fazer. É, é uma alegria poder gravar esse material. Me faz muito bem. E aí tenho a esperança de que possa ser útil para todos aqueles que assim desejarem ouvir ou aprender ou ter uma ideia de um caminho. Não estamos aqui doutrinando, discipulando ou impondo as nossas verdades. Tanto que sempre apresentamos referência, tá, apresentamos uma referência mínima, mas apresentamos a referência saudável, segura, né, de material que pode ser obtido a baixo custo aí e que podem trazer uma tranquilidade, uma paz e um conhecimento saudável para a vida de todos. Foi assim que buscamos aprender ao longo das nossas vidas e é assim que acreditamos que seja a melhor maneira de transmitir tudo aquilo que acreditamos. E nessa temática de espiritualidade, eh, todos, não todos, mas muita gente depara com uma pergunta: tem uma maneira de explicar? Tem outra maneira de explicar os acontecimentos que nós vemos aí? E agora com a mídia, né, com a facilidade da internet, nós vemos coisas estranhíssimas, né? Incrivelmente estranhas, aparentemente toleradas ou estimuladas, né? Mas, assim, as chamadas manifestações do espírito, operações do espírito, realizações do espírito. Tem alguma outra maneira de explicar esses fenômenos, Marco? Tem, sempre teve. Sempre teve. Por isso, muitos, muitos homens comprometidos com Deus, homens sérios, que até tinham lá suas divergências com as instituições religiosas das quais faziam parte, jamais aderiram aos movimentos chamados pentecostal, carismático, de renovação ou qualquer bandeira desse tipo. Alguns nunca se renderam a esses movimentos. E você fala por quê? Porque tem uma explicação. E grande parte do que eles viam, ou absolutamente tudo do que eles viam, do que chegou até eles, não satisfazia e, na verdade, não satisfaz os critérios bíblicos ou escriturísticos que possibilitem dizer o Espírito de Deus está agindo aqui, ali, acolá ou neste lugar. Se bem que o Espírito de Deus está sempre agindo, sustentando a criação e conduzindo todo o universo para o propósito estabelecido por Deus. Nós estamos falando aqui dos fenômenos. Hoje ficou famoso, né? Os fenômenos de língua estranha, falam profecia, né? Mas tá mais para adivinhação ou falsa profecia. É, esses fenômenos, essas manifestações. Agora também tem as danças, tem uma série de, de, de incorporações, de comportamentos que considerados inaceitáveis hoje povoam com alguma certa naturalidade algumas reuniões, alguns encontros ou até mesmo alguns cultos cristãos. Existe uma maneira de se explicar isso que não seja pela presença do Espírito Santo ou pela presença de outros espíritos, considerando que a espiritualidade cristã, ela guarda paralelos com manifestações de espiritualidade de todas as outras religiões e cultos do mundo sobre a Terra. Se você tiver tempo de estudar aí outras
outras religiões, outras culturas, outros cultos, você vai encontrar alguns paralelos. O Senhor Jesus, quando instituiu a sua igreja, ele não deixou a igreja carente de absolutamente nada. Em Cristo Jesus, nós dispomos de toda a espiritualidade, de toda a possibilidade de desenvolvimento espiritual saudável que a palavra de Deus apresenta. E a atuação de Cristo pelo seu Espírito, ou de Deus pelo seu Espírito, não é inferior ou menos eficaz na igreja do que qualquer outra religião que havia naqueles dias ou que existe até hoje aí. Então, Jesus não deixou a igreja de Cristo, não é uma igreja miserável em questão de ferramentas espirituais. Não é uma igreja pobre, é uma igreja rica. É uma igreja, para ser uma igreja, incrivelmente poderosa. Mas existe uma explicação? Estamos lendo e lemos o Dr. Hodge aqui, um homem culto, um erudito, um homem comprometido, né, com um padrão elevado de vida, de fé, né, comprometido com questões elevadas e superiores. E por que esses homens jamais se renderam? Existe um termo, e eu vou fazer aqui uma breve leitura dele, porque ele usa esse termo aqui para explicar aqui o desenvolvimento da espiritualidade através da história, principalmente os movimentos de místicos ou de espiritualidade através da história da igreja, Então, todos os excessos, todos os absurdos, ele consegue explicar através desse padrão, tá? Vamos entrar no tema. Ele chama de entusiasmo. Hoje as palavras não usam muito hoje não se usa muito essa palavra, se usa mais a palavra empolgação, mas é entusiasmo, algo relacionado à mente humana, à consciência humana. E popularmente entusiasmo significa ou significava, né, porque as pessoas vivem mudando aí o sentido das palavras. Entusiasmo significa um elevado estado de excitação mental, um elevado estado de excitação mental. Um estado de consciência ou ampliado ou superior. Ele usa a palavra excitação. Depois nós vamos ver na escritura aqui que ele não é infeliz. Ele não é nada infeliz, né? Que ele está dizendo uma atividade intensa. Ele, só no começo, ele já explica praticamente tudo. Nesse estado, todas as faculdades são despertadas. Olha que ele fala, todas as faculdades, todos os poderes da mente humana são despertados. Os pensamentos se tornam mais dilatados e vívidos. Os sentimentos ficam mais férteis e a vontade mais determinada. Ele só está tratando aqui dos poderes superiores, né? Das habilidades nobres e excelentes da mente ou da consciência ou da alma humana. E ele deixa claro, é nesses períodos de excitação que as mais importantes obras dos gênios, dos poetas, dos pintores ou guerreiros têm sido concretizados. Ele escolheu aqui elementos superiores, como eu digo. Os antigos faziam referência a esse estímulo do homem interior como motivado por influência divina. Consideravam as pessoas assim excitadas como que possuídas ou possuindo um Deus dentro de si. Daí eram chamadas ou chamados entusiastas. Um entusiasta é uma palavra que deriva do grego, entheos, Deus dentro, Deus dentro. Então, na mentalidade do povo, da antiguidade, da Grécia Antiga e todos os outros povos e culturas antigas, né? Aquela pessoa lá, entusiasta, empolgado ou determinado, né? Com um pensamento fixo, orientado para um alvo específico, eles tratavam essas pessoas como possuídas por uma entidade divina ou possuindo uma entidade divina dentro de si. Em teologia, que é o que nos interessa, em teologia, os que ignoram ou rejeitam a orientação das Escrituras e presumem ser guiados diretamente por uma influência divina interna
para o conhecimento e obediência da verdade, perdão, são propriamente chamados entusiastas. Você vê, não estamos tão bem como gostaríamos, mas estamos indo. Esse termo, contudo, tem sido em grande medida superado pela palavra místicos ou misticismo, essa referência a essas pessoas. Palavra também que já se perdeu na história, na literatura, e hoje tem sido tudo recomposto pela palavra espiritualidade, algo que diz respeito à natureza humana, mas não à parte física, à parte imaterial. Esse material também pode ser estudado aí em diversas ciências, em diversas áreas do conhecimento humano. Já tem quase um século que o cérebro se tornou objeto de estudo aí. Tem hoje a filosofia da mente voltou, né? Temos hoje a chamada neurociência, que era neurobiologia, agora já é neurociência, várias áreas do conhecimento humano atuando com o propósito de identificar ou de compreender o funcionamento do cérebro humano, a capacidade do cérebro humano, tentar descobrir o que é mente, onde fica a mente, a alma, se existe a alma. Procuraram, não encontraram absolutamente nada. Então, os nossos sábios da atualidade, como se consideram seres mais superiores da Terra, se eles não encontraram é porque não existe. Então, se você buscar filosofia da mente ou neurociência, você vai ficar muito decepcionado, porque após uma longa e cansativa introdução sobre o que seria a mente, sobre o que seria a consciência, eles chegam à conclusão de que isso não existe. Isso é algo inerente à natureza humana e que o funcionamento do cérebro explica essa consciência ou essa condição humana de conhecer-se a si, né, e buscar conhecer o mundo ao seu redor. E daí, hoje em dia, eles partem muito para a ideia de inteligência artificial, né? Já estão usando muito essa palavra, né? Que é uma contradição, né? Se é artificial, não pode ser inteligência. Tentando simular consciência em máquinas, né? As pessoas já hoje em dia já conversamos com máquinas, né? Você telefona para alguma empresa lá, você é atendido por um robozinho e você vai apertando os números, ou dependendo da resposta, você pode manter uma longa e inútil conversa com uma máquina, que não é conversa, porque não está te ouvindo, né? Está respondendo a comandos. A busca de entender também a mente humana, as habilidades, os poderes, as capacidades, forneceu material fantástico, por assim dizer, para a ficção científica, para a produção de livros, de filmes e uma série de outras coisas. A conclusão que se chega é que essas habilidades, talentos, né, ou esses estados mentais não são ou dificilmente são reproduzidos também em laboratório, tal qual a espiritualidade verdadeira. Há como que uma espécie de estado mental ou psicológico ou emocional que, se for rompido, a coisa desanda. Muito parecido também com a verdade, com as questões da espiritualidade, né? Existe a necessidade de uma determinada reverência, de um determinado cuidado, ou então aquela comunhão se desfaz. O Dr. Roger usa esse conceito para explicar aqui, ele vai falar desde os montanistas, né, que é uma das mais antigas chamadas seitas, que seria pentecostal ou carismática da época pós-apostólica, né, foram amaldiçoados pela igreja, né, declarados heréticos, para variar, né, que tudo que foge ao padrão é condenado como heresia. Né? Ele entra aqui na Idade Média, o neoplatonismo, todo o misticismo da Idade Média, os místicos europeus, né? Passa aqui pela Alemanha, passa pela Grã-Bretanha, pela França, e vai seguindo até chegar no momento próximo ao que eles viviam. E alguns que foram,
movimentos que foram mais ou menos aceitos, apesar de certas práticas serem especificamente rejeitadas. Então, o Dr. Rhodes está falando da mente humana, da consciência humana, da alma humana, nos seus estados mais elevados. Esse estado de consciência, ou esse estado de ampliação ou alcance de um estado mental elevado, ele não é bom nem mal. O que se precisa saber é o que há dentro da mente da pessoa. Vamos lá. O nosso Senhor Jesus, ele mesmo deixou um alerta desde o início, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 15, 19, ele diz: pois do coração saem os pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Enganoso é o coração, a mente humana. A mente humana. Aí você entra numa doutrina aqui, né, que é apresentada como depravação, como consequência do pecado, mas a palavra depravação não é bem. As pessoas, quando falam depravação, a pessoa já pensa em depravação moral, né, em questões sexuais. Mas Jesus disse que assim o é por conta do poder e da presença do pecado corrompendo ou mantendo impuro o que Deus havia criado para que fosse puro, santo e bom. Então, algumas pessoas, nesses momentos, nesses estados de excitação mental, como não tem o devido adestramento, como não tem a devida base escriturística, acabam encontrando dentro de si coisas terríveis. Se bem que o teólogo aqui, que o homem de Deus aqui, diz que nesse estado também se encontram as coisas magníficas, maravilhosas, que Deus incutiu em toda a humanidade, habilidades, talentos e dons que Deus concedeu a toda a humanidade. Ele vai lembrar aqui, você vai para o lado da arquitetura, né, os guerreiros, né, as lendas, os mitos do passado, né, homens de uma coragem, de uma determinação, os poetas, né, os escritores. Ele apresenta as partes elevadas. Nesse estado, nesse aspecto, você encontra também uma série de manifestações que às vezes são compatíveis ou guardam um paralelo com dons, talentos, operações, realizações e manifestações do Espírito Santo. Por quê? Nós não devemos confiar na nossa mente, nós devemos confiar numa autoridade externa, porque aquele que confia em si mesmo se torna uma pessoa ensimesmada. Então, tudo que ele vive, que ele pensa, que ele sente, ele estabelece como padrão de verdade absoluta. E não é assim. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus é autoridade externa. É autoridade externa. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não vai atuar na vida de ninguém contrariando a palavra de Deus ou contrariando a Escritura. Ele chama a atenção para o perigo de negar ou de desprezar a Escritura, o devido estudo da Escritura, como meio ou como ferramenta para a verdadeira espiritualidade. É nesse caminho que as pessoas caem nas ciladas, né? Jesus fala aqui, é do coração, é da mente, é dos pensamentos, é do íntimo do homem que surgem tudo isso, ó. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus não disse que nada disso procede de uma força externa. Diz que procede do íntimo, do interior do ser humano. Então, há uma explicação natural? Há uma explicação natural. Há uma explicação condizente e compatível com a alma humana. Há sempre uma maneira de explicar. E há também como explicar do porquê algumas pessoas conseguiram aí algum sucesso, alguma notoriedade, explorando esse estado mental,
de outras pessoas. Alguns estudaram, se dedicaram e são capazes de induzir, não que tenham um poder para, mas havendo a receptividade, eu estou querendo ser educado, né? Estou tentando ser assim, moderado nas minhas palavras. Mas o fato é que muitas pessoas têm vivido debaixo de manipulação psicológica, manipulação mental. Isso nem estamos chegando no aspecto de demonismo, de satanismo, dessa parte. Nós estamos tratando aqui, ou ele trata aqui, né, de poderes da mente, da alma humana, acessíveis ao ser humano, né, à humanidade de um modo geral. Algumas pessoas desenvolveram essas habilidades, outras desenvolveram pela prática, pela intuição. Alguns, muitos, estudaram. Algumas ciências hoje que buscam ajudar as pessoas são baseadas no estabelecimento de um relacionamento de confiança, a partir do qual se proporciona ou se cria um elo psicológico, né? E se possibilita induzir a pessoa a um estado de alteração mental e, através disso, buscar na memória dessa pessoa fatos, né? Fatos ou convicções que possibilitem ao outro traçar um plano de ajuda ou reviver ou recriar uma experiência com o propósito de libertar, entre aspas, a pessoa daquele trauma, daquele momento específico. Não é bom nem ruim, tudo depende do caráter do indivíduo, né? Da índole, do propósito daquele que está assim agindo. Eu trabalhei na polícia, trabalhei à noite durante muitos anos, e todo mundo sabe que a privação do sono é um dos fatores que criam esse estado. Hoje a gente falava em estado alterado de consciência, ou seja, a visão fica aguçada, a audição fica aguçada, né? O olfato fica aguçado e todo mundo trabalha à noite e engorda, porque você sente fome, né? Todos os sentidos ficam aguçados. Mas não precisa a pessoa estar... eu falei aqui da privação do sono, né? Você vê que o paralelo é privação do sono, vigília, né? Tem gente que... vigília. Ele precisa criar um estado. Vigília, vigília. Outros, os mantras, né? A repetição constante de determinadas palavras para se manter ou para se criar um determinado estado. Privação de alimento. Tudo que provoca uma resposta da mente, do organismo, coloca a pessoa no estado de alerta, e algumas pessoas acreditam que criar esses estados é a melhor maneira de criar uma comunicação. O fato é que a presença de Deus, o agir de Deus na vida humana, no ser humano, ele cria um estado ampliado de consciência. Daí, os místicos depois, né, acreditaram e entenderem que através desse estado também se alcança diretamente a comunhão com Deus, com os céus, tá? O problema do misticismo ou da falsa espiritualidade é a pessoa acreditar que é possível obter acesso direto a Deus sem mediação de ninguém, né? Sem a devida instrução, sem o devido conhecimento, né? Esse é o erro, esse é o engano, esse é o equívoco. O estado mental que cria de forma mais rápida, esse nível de consciência, eu estou dizendo que não é bom nem mal, é o medo. Tanto que o Senhor Jesus fala, medo, não temais, não tenham medo. Você pode ver, um momento recente aí, o que se usou como argumento para defender coisas que, na minha opinião, é indefensável. O medo. A figura fantasmagórica de um grupo de indivíduos com o propósito de destruir a humanidade
né? Atuando nas diversos níveis e esferas de poder para destruir o Brasil, o mundo, blá, 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 blá. O medo. E incute-se também a ideia que essas pessoas farão coisas terríveis, horríveis e escabrosas com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com a sua avó. O medo. Você pensa, vamos sair da política, porque o que está feito, está feito. Essa cicatriz aí não será curada tão facilmente. Mas você imagina uma mãe, uma mulher, teve o seu filho. Passados 1 ou 2 meses, vê que algo não está bem com a criança, procura um médico, e o médico, depois de alguns exames, de algum trabalho, de pesquisa, ele chega às conclusões e chama a mãe para dizer a verdade triste, né? Seu filho não está bem, ele é portador aí de uma síndrome, de uma doença, ou essa, aquela, ou aquela outra, né? A situação é delicada, não vemos uma possibilidade de cura, tem tratamento, tal. Essa mãe desesperada pelo seu filho. Essa mãe é uma pessoa religiosa, essa mãe é uma pessoa que crê em Deus, essa mãe é uma pessoa que acredita em milagres. Muito embora, no relato da história da igreja, nunca se viu aquele milagre. Infelizmente, só Deus sabe por quê, na sua infinita soberania, santidade, ele permitiu que um sofrimento tão grande se abatesse sobre a vida da criança, reverberando na vida da mãe e do pai. O que fazer? O que fazer? Essa mãe teve um ensinamento de que Deus pode todas as coisas, e que Deus pode até o impossível. Se bem que, se é impossível, não faz sentido Deus fazer aquilo. E essa pessoa passa a buscar, não na sua igreja, no seu oficial, no ministro religioso lá, ela passa a buscar um jeito de corrigir o que não se pode corrigir. Movida pelo medo, pela dor, pelo sofrimento, disposta a acreditar em tudo. Em tal lugar aquela pessoa. E ela vai. E ela vai. E, não raras vezes, ela perde o dinheiro, ela perde o casamento, ela perde a perspectiva de vida. Por quê? No seu estado mental ampliado, mas movido pelo medo, numa vontade absoluta de manter a sua fé num nível de que Deus vai solucionar o que não tem solução, ela se põe à mercê de enganadores, à mercê de exploradores. E nós vemos isso, nós vemos muito disso. O rapaz chega no determinado lugar e ele passou parte da vida ouvindo a história dos profetas, dos reis, isso e aquilo, e o que ele quer é profetizar. Ele pode cair nessa cilada, nessa armadilha de pessoas que têm habilidade para induzir um estado mental alterado, cujo fruto, cujo resultado não é uma espiritualidade genuína ou verdadeira. Ou pessoas sempre tentando criar atalhos, sempre tentando ir por atalhos. Eu não tenho nenhum problema. Você pode falar, Marcos, você está falando essas coisas. Eu não tenho nenhum problema com a espiritualidade cristã. Não tenho nenhum problema com dons espirituais, nem variedades de línguas, interpretação. Não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema com isso. Mas, para não ter nenhum problema, eu tenho plena consciência de que existe explicação para o que eu vejo que é incompatível. Por quê? A própria palavra, o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro uma coisa aqui. Eu estou saindo da tela, não sei se eu saí da tela aí.
ele está falando, quando fala do Espírito Santo, ele diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Estamos falando aqui de João 16, do 7 ao 11, o Evangelho de João. O Espírito Santo foi dado, concedido, para manter a nossa consciência de quem é Deus e de quem somos nós e do propósito de Deus. Se não há arrependimento, se não há mudança de vida, né? Mudança de vida no sentido de a vida numa busca pela permanência em Deus, naquilo que ele estabeleceu e com o propósito de glorificar a Deus e não eu, não o outro, não isto ou não aquilo. A pessoa está em ledo engano. Eu mesmo não tenho nenhum problema com a chamada variedade de línguas ou dons de línguas, como alguns dizem, mas nada me impede, nada me impediu de fazer as devidas anotações, procurar aí alguns bons dicionários, porque eu tenho alguns bons dicionários, na origem, na raiz das palavras, também encontrar um significado perfeitamente compatível com a interpretação. Porque o fenômeno que a gente chama de variedade de línguas, na medicina, na neurologia, há um estado mental que, isso sem falar das questões espirituais, há um estado mental bastante próximo. Por exemplo, eu estava vendo algumas vezes entrevistas aí de um senhor, um homem muito culto, muito inteligente, mas nos momentos em que ele se permitiu falar quando estava exausto, né, ele fala sotaqueado, né, parecendo uma senhora portuguesa falando. Ele fala com sotaque aportuguesado, português de Portugal. Isso não é um fenômeno espiritual, isso é um fenômeno neurológico, tá? E às vezes o sujeito nem tem contato ou convívio com pessoas dessa nacionalidade ou dessa cultura, no momento de cansaço, de exaustão, né? Longos períodos dedicado a tentar resolver um problema, ocorre esse fenômeno de fala sotaqueada. Algumas pessoas, sob determinadas condições, já foram pegas não só no sotaque, mas falando num idioma que nunca foi por ele estudado. Nunca foi por ele estudado. O que se sabe é que essa pessoa ouviu muita coisa, ouviu essas palavras, né? Ouviu essas palavras, mas como era o latim, né? Ouviu essas palavras e foi armazenando ao longo do tempo e a própria mente foi criando uma estrutura lógica e de forma inconsciente, muitas pessoas acontecem, elas falam outros idiomas com uma fluência interessantíssima e não estudaram aquilo, ouviram e por algum motivo que não se consegue explicar muito bem, mas é um fenômeno neurológico, né, neuropsíquico. Isso é comum. Isso acontece na história da humanidade. Algumas pessoas ficariam com profunda raiva de mim e que fiquem com profundo ódio de mim. Mas se pegar para interpretar as palavras que algumas pessoas estão dizendo aí, vai resultar em música de criança. Em música de criança. Não importa que a pessoa expresse como o fruto da terra ao ver a luz do sol, né, cobre a superfície. A batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, dito de uma maneira aí, né, num vocabulário aprimorado, melhorado, sotaqueado, mas não passa disso. Não passa disso. Ao observar atentamente a natureza, né, contemplamos na própria criação, né, aromas e fragrâncias lutando entre si.
O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. É, na memória, a pessoa busca e anseia tanto por uma experiência espiritual, tanto por uma verdade na qual ela acredita no seu íntimo, mas não tem habilidade, instrução, ou o próprio dom, ou o talento, ou a paciência para desenvolver aquilo, se entrega a esse estado mental, a memória se aflora, a vontade, a autodeterminação busca e encontra o quê? Isso. Outros encontram coisas grosseiras, como o próprio Senhor Jesus alertou. Né? A pessoa anseia por um estado de espírito superior, elevado. A vida está difícil para todo mundo. A pessoa anseia, a pessoa deseja, Senhor, eu quero paz. Aí acaba nas mãos de um charlatão. Tem algumas barreiras mentais saudáveis rompidas, porque a pessoa está se entregando, está desejoso de uma experiência espiritual que lhe transmita, né, que lhe permita contemplar a paz que somente o Espírito de Deus pode. Você vê, tá o sujeito dançando lá, né? Hoje já tem gente aí dando cambalhota, pulo, pirueta, rodando, girando como uma criança. Porque a última memória dele de alegria, de paz, de felicidade é da infância. Está gravado na mente dele, na alma dele. Não significa que é o agir do Espírito Santo. Eu falo essas coisas assim, eu estou chateado. Mas é verdade. Nós não podemos parar de deixar de falar a verdade para não ofender. Eu espero que algumas pessoas se ofendam. E se ofendam muito. Ah, o fulano é profeta. Nós vamos falar. De novo, um bom número aí de indivíduos profetizaram. Não é profecia, né? É adivinharam. Na verdade, eram cabos eleitorais. Né? Tá? Ou apaixonados por uma ideia, por um conceito. Aí misturaram as coisas, né? A convicção político-ideológica, porque você precisa saber, Deus não dá a mínima para sistema de governo, tá? Que ele é soberano sobre todos os soberanos da terra. Não adianta você se preocupar que esse modelo, esse regime é melhor ou é superior, porque tudo esbarra no caráter das pessoas que estão investidas de poder. Tudo esbarra no caráter. Então Deus não dá a mínima, tá? Nós entendemos que a democracia aí é um sistema de governo, de poder que permite a oxigenação, que permite um arejamento, que permite uma alternância que é saudável. Tá? Mas dizer que Deus está preocupado com o sistema de governo, aí é muita ingenuidade. Mas vamos lá, essa pessoa aí acredita, né? Se é que acredita, né? Se não é um charlatão, vamos imaginar que a pessoa acredita, que ela recebeu um dom e por ela estar comprometida com um conceito secular, né? Temporário, com um conceito de que esta ideia deve prevalecer sobre as demais, aí um monte de gente aí de novo profetizou. E erraram. Vamos falar só aqui de segundo turno de presidência. São 50% de chance. Tá? No dado ali você tem, como diz um economista bretão lá, se você pegar quatro símios, né, daqueles de laboratório que apertam botões, eles acertam. Estatisticamente, esses 4 símios acertaram, e os tais profetas, os 4 símios, num laboratório, se mostram mais capazes de acertar, de prever o futuro do que os que se dizem profetas, o chamado profetismo dos dias de hoje. Na verdade, é adivinhação, né? Tentativa de adivinhação. É pecado. Todos sabem que é pecado. Mas o que me ofende é a total incapacidade desses homens de admitirem que erraram. Tem a cara de pau de dizer que Deus falou com eles e como aquilo não aconteceu, que é algo objetivo. Como aquilo não aconteceu, é algo temporal, tem um prazo, não tem como. Foi dito para agora. Tinha um prazo limite.
Não aconteceu. Ninguém se retrata. Ninguém se retrata. Ninguém se humilha. Jogam a culpa nos céus, dizendo que Deus os está confundindo. Sim, Deus os está confundindo diante de todos para que as pessoas vejam quem eles são. Se as pessoas, por que as pessoas continuam seguindo? Não, mas através da vida e da ministração desse homem, eu tenho sentido. Isso. A pessoa, quando busca sentimento, emoção e sensação, está sempre, está sempre se colocando à mercê de eventuais enganadores e abusadores. Você viu aí um sujeito aí, não tenho nada contra a religião dele, com dezenas ou centenas aí de acusações de abuso, de pessoas até que atravessaram, né, o oceano, desesperadas, tentando se libertar, tentando se livrar, né, de um estado de sofrimento, de depressão, de uma morte em vida, caíram nas mãos de um charlatão. Isso não é só porque a religião é dos outros. Nas nossas também tem. Nas nossas também tem. E não são só mulheres que caem nessas armadilhas. Homens também caem. Homens também caem. Todos caem. Então, Marco, você está falando contra os movimentos? Eu não estou falando contra movimento nenhum. Só estou te dizendo que há uma explicação do porquê muitos desses movimentos estão desmoronando, né, se corrompendo, porque muitas pessoas sinceras estão tendo as suas vidas arruinadas e pioradas, porque existe uma espiritualidade proposta por Deus para nós através das Escrituras. Eu gosto da teologia sistemática, em especial, pelo que ela é, né? Sistemática, ou seja, ela estabelece um padrão e até determinado ponto ela ajuda na orientação da nossa mente, dos nossos pensamentos e das nossas convicções. Não estamos falando contra o Espírito Santo, não estamos falando contra os dons ou as manifestações do Espírito Santo, mas se não expressa o caráter de Cristo, não é de Cristo. Se não expressa a vontade e o propósito de Deus, não é de Deus. Eu peguei aqui o Dr. Charles aqui, o Dr. Charles Hodge, né, chamado O Velho, porque o filho dele também foi teólogo. Não teve uma vida muito além da do pai, mas também foi teólogo. E ele é um homem com uma mente brilhante e incrivelmente comprometida. Como a maioria dos teólogos antigos. Os de hoje têm deixado aí um pouco a desejar, né? Estão mais preocupados com outras coisas do que com o propósito de Deus ou o plano de Deus para o homem através de Cristo Jesus, né? Tá uma preocupação social, política, econômica, se preocupa com tudo. Alguns por frustração, né? Porque há uma espiritualidade na própria teologia, mas a teologia por si não vai elevar ninguém a Deus, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Por que nós devemos ter bom ânimo? Porque Deus é bom, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E se nós vivemos pela fé em comunhão com Ele, essa bondade nos alcança. Não quero ser grosseiro e muito menos desanimar as pessoas que sofrem ou que estão doentes. Mas deixar claro que não se pode permitir que ninguém abuse da sua fé. E a única maneira de se permitir que alguém abuse da fé, né? Porque estão abusando da fé. Não, estão abusando do medo que as pessoas têm. Se você olhar para a história, se você olhar ao seu redor, se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, os manipuladores, a primeira coisa que eles incutem é o medo. É o medo.
Uma vez instaurado o medo, o desespero, o pânico, as pessoas são capazes de conduzir esses indivíduos para qualquer, para qualquer direção, para qualquer lado. Mas nós acreditamos naquele que veio e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai ou vai ao Pai senão através de Cristo Jesus. Acreditamos que a palavra do nosso Senhor é verdadeira. Então, isso equivale a dizer que você não precisa se expor a absolutamente ninguém que não seja o seu Senhor Jesus Cristo. Não cai nessa esparrela de esfrega a mão, e cotovelo, e pé, né? Meia-noite, 3 da manhã, 4 da tarde. Confia em Deus. Participe do serviço religioso comum. Participe do serviço religioso normal. É suficiente. É suficiente. A sua fé é suficiente, porque ela é o dom de Deus. Se faz parte do plano de Deus um milagre na sua vida, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Tá? Não precisa se desesperar. Não precisa gastar o que você não tem para obter ou para tentar obter de Deus aquilo que ele concede de graça. Não precisa correr para este, para aquele, para ela, para aquela, para obter algo que ele prometeu através de Cristo Jesus. Lamento te dizer a verdade, mas a aflição, dor, sofrimento, perda é parte da vida. E o cristão não está imune à vida. Não está. Se tem um grupo de pessoas que às vezes chega à conclusão de que Deus assim não os isentou de nada, são os cristãos. Diz respeito ao sofrimento, privação, perseguição, humilhação. Né? Porque Deus tem a recompensa eterna. Comparada à eternidade, aí a nossa aflição terrena ela é temporária. Ela é temporária. E tem o propósito de nos aprimorar. Se bem que em alguns momentos nós sejamos tentados a dizer assim que nem estamos tão preocupados em sermos tão assim aprimorados, né? Do jeito que tá bom. Não, não está bom. Porque o Senhor Deus tem um propósito para a sua vida. O Senhor Deus tem um propósito até para a sua dor. O Senhor Deus tem um propósito até para a sua perda. Deus é Deus, até mesmo na morte. Então não se desespere. Não se desespere. Confie em Deus. Leia a Bíblia, ore, aguarde, receba. Se alegre em Deus, se alegre na esperança prometida por Deus e continue vivendo. Siga em frente, porque certamente Deus tem recompensa para a sua fidelidade. Se nós somos fiéis ou minimamente fiéis, como o escritor declara, né? Se nós somos infiéis, Deus é fiel. Deus é fiel. E tudo aquilo que ele prometeu se concretizará, se realizará nas nossas vidas. Não se deixe dominar pelo medo. Não permita que o medo domine as suas ações. Resista ao medo da mesma maneira que o Senhor Jesus ordenou que você resista ao diabo. Resista ao medo e você encontrará perfeita paz em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus Todo-Poderoso te proteja, Deus Todo-Poderoso te traga a paz. Tenha um bom dia e uma boa semana.